Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Andreia Freitas, eu vou estar estagiando na escola Tancredo Neves de Almeida, na disciplina de matemática, ajudando o professor Sérgio aí com a turma do 9º ano. A gente vai abordar rapidinho sobre volume de prismas e cilindros, que é o conteúdo que está na apostila de vocês para realizar as atividades. Então, a gente vai dar uma explicada sobre como funcionam os prismas e os cilindros e ver como é que calcula o volume deles, tá bom? Mas primeiro vamos dar uma revisãozinha às primeiras noções dos sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos que estão sempre presentes no nosso dia a dia. Em vários contextos a gente tem sólidos geométricos. Pode ser numa garrafa, numa xícara, cubo mágico. Então, em várias localidades, em vários momentos do nosso dia a dia, a gente tem os sólidos geométricos. O nosso planeta Terra é um sólido geométrico. A gente tem as pirâmides de Gizé, também são sólidos geométricos. Latinha de Coca-Cola também é um sólido geométrico. Enfim, a gente sempre está em contato com esses sólidos geométricos. E nos sólidos geométricos podem ter duas classificações, os poliedros e os não poliedros. Os poliedros possuem faces planas, eles têm faces lisas, entre aspas, então eles não rolam, eles não costumam rolar. Já os não poliedros possuem partes arredondadas, ou seja, não planas, por isso eles rolam. Então, um exemplo de poliedro, um cubo mágico, onde as faces dele são lisas, planas, então dificilmente ele vai rolar sozinho, no caso. E a gente tem uma bola, uma pokebola, nos não poliedros, que possui a sua parte totalmente arredondada e por isso ela rola, É uma bola, então ela rola, tá aí rolando. Em específico, a gente vai estar tratando dos cilindros. Eles têm a planificação dos cilindros é composta de duas circunferências e um retângulo, ou seja, ele é composto por duas circunferências, uma base e outra uma tampa, entre aspas, e a sua área lateral é um retângulo. Já os elementos que compõem esse cilindro tem o eixo, que é o segmento de reto que liga os centros das bases. Algumas vezes esse eixo pode ser a altura, a distância entre dois planos das bases, mas isso no caso do cilindro reto. No oblíquo, o meu eixo vai ser um pouco diferente da altura. E o raio, que é o raio da circunferência dessa base circular ou dessa tampa, entre aspas. A terceira coisa é a classificação. Como eu havia falado, tem o cilindro reto, que é o que o seu eixo é perpendicular ao plano da base, ou seja, ele fica em pé. Ali no chão, na base que ele estiver, ele vai ficar em pé. E o cilindro oblíquo, ele é um pouco inclinado, ou seja, o seu eixo é inclinado ao plano da base, ele não vai ficar totalmente reto. Então aqui eu tenho uma exemplificação do que eu estava falando para vocês anteriormente. Eu tenho a minha composição. Ele é composto por duas circunferências, uma que fica na base e outra que fica na tampa, ou se estiver deitado fechando entre aspas. E o corpo do meu cilindro vai ser um retângulo. Aí os meus elementos, eu tenho o eixo, que nesse caso o meu eixo é coincidente com a minha altura. E eu tenho o meu raio da circunferência para estar calculando futuramente o volume do meu cilindro. O comprimento do meu retângulo vai ser exatamente o comprimento da minha circunferência aqui, que é 2πr da minha base ou da minha tampa também. A terceira coisa é a classificação, como eu estava falando para vocês. Eu tenho o cilindro reto, onde ele fica em pé, o seu eixo aqui fica perpendicular ao plano, à base. E eu tenho um cilindro oblíquo, no caso ele fica mais inclinado ao plano, à base, tá bom? A gente vem trazendo um exemplo de como eu posso estar calculando o volume de um cilindro. Então a questão, ela vem trazendo o seguinte: calcule o volume do cilindro e marque a alternativa que mais se aproxima do resultado. A gente vai considerar aqui π como 3,14. Então eu tenho o meu cilindro, ele me dá a altura de 25 centímetros e o meu diâmetro, o diâmetro da minha base, da minha circunferência, é 16 centímetros. Aqui as alternativas. E agora a gente vai explicar o passo a passo de como resolver essa questão. O primeiro passo é eu calcular a área da minha circunferência. Como a base é uma circunferência, sua área é obtida pela equação. A gente tem a equação: a área da base é igual a πr ao quadrado. Então eu tenho π
que ele me deu o valor, e R é o raio da minha circunferência. Vocês já devem ter visto que o meu raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, eu divido 16 por 2 e eu tenho 8 aqui e elevo ao quadrado porque é da minha fórmula. Então, eu tenho 3,14 vezes 64 e isso me dá um resultado de 200,96 centímetros ao quadrado. Não se esquecendo que, como eu estou tratando de área, e área é uma medida bidimensional, eu preciso colocar o quadrado aqui, tá bom? Então, o meu segundo passo vai ser calcular o volume do cilindro, que é dado pela multiplicação da área da base, que foi essa que a gente acabou de encontrar, pela altura. Então, eu vou multiplicar 200,96 centímetros quadrados por 25 centímetros. Então, tá aqui a minha equação do volume, que eu tenho a área da base vezes a altura, não esquecendo que esse volume é do cilindro. Cada sólido geométrico tem a sua própria fórmula para calcular o volume. E isso aqui é equivalente a 5.024 centímetros cúbicos. Por quê? Porque eu estou calculando o volume. O volume é uma grandeza, uma medida tridimensional. Então, o meu total, 200,96 centímetros ao quadrado vezes 25 centímetros, é igual a 5.024 centímetros cúbicos. Ou seja, é a capacidade máxima, aproximadamente, não se esquecendo, né, desse meu cilindro. Então, no caso aqui nas minhas alternativas, a correta é a letra B, que é a que mais se aproxima da capacidade desse meu cilindro aqui.